falando sobre crer contra a esperança, e a gente só consegue viver isso quando a gente entende de onde vem o socorro. Ontem aconteceu uma situação que eu fiquei muito angustiada, eu estava passando pela vivenda, e a hora que eu olhei no celular, que me deu uma angústia, aí o Espírito Santo só falou assim: eleva os teus olhos para os montes, não fica fixa no que está acontecendo. E eu quero deixar aqui para as irmãs, e principalmente para a dona Solângela, Efésios 2, que fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E desde semana retrasada que Deus tem falado no meu coração sobre a graça. O padrão de relacionamento de Cristo para conosco foi a graça. Ele nos concedeu aquilo que nós não merecemos. E não é não merecíamos. Nós não merecemos todos os dias. Todos os dias nós não merecemos a graça. E por que eu quero falar da minha mãe? Porque quando ela se relaciona com as pessoas, ela se relaciona dentro desse padrão, a graça. Ela não está preocupada se a pessoa merece, se ela fez por onde. E aí eu vou dar um exemplo. Até quarta-feira, antes da Claudinha ir embora, estava tudo certo para a Sol, a cachorrinha, ficar num determinado lugar. E não era com a irmã Eli, porque a irmã Eli teria que castrar o cachorrinho dela. A Sol não é castrado, o cachorrinho que fica com a irmã Eli também não. E quando foi quarta-feira à noite, eu vi que ela estava com semblante, ela foi jantar lá em casa, ela estava com semblante meio angustiada, e eu estava fazendo um trabalho com a Maria e com a Nath, e aí chegou uma hora, ela veio e falou assim: Meire, você pode ficar com ela? Aí eu pensei, falei, meu Deus, aqui tem o Pelé. O Pelé, ele é cachorro de fora. A Sol já é uma cachorrinha para dentro de casa. Mas como é que vai ficar com uma cachorrinha dentro de casa, nós que não temos esse hábito, né? Aí eu falei, bom, eu fico, né? Até porque eu sei que se fosse preciso, ela também faria dessa forma. Mas o que eu acho interessante na minha mãe, essa graça. Irmãs, vocês têm noção o que é? Ela é bem peludinha, não sei quem conhece, mas eu não sei a raça que ela é, mas ela é bem peludinha. Solta pelo, porque ficam uns coisinhas assim, ó. E aí, o que aconteceu? O cachorro, ele sente, ela sentiu de ter tirado ela do ambiente dela e ter mudado as pessoas, ela sentiu. Então, o que acontecia? Eu deixava ela dentro de casa, aí ela resolvia que ela tinha que ficar no sofá. Aí ela sujava todo o sofá. Aí daqui a pouco ela estava no outro sofá, sujava todo o outro sofá. Daqui a pouco tinha umas bolas de pelo voando pela casa. Mas qual é a graça em tudo isso? Não era algo que estava programado. Não se programou, aconteceu. Aí como que eu vejo? A dona Solângela. Dona Solângela acordava de manhã com as bolas de pelo tudo voando e dizia: bom dia, Sol, tudo bem, você dormiu bem? E eu ficava olhando, eu falava: Deus, que coisa mais fantástica. Acabando, sujando a casa inteira, xixi ela estava conseguindo fazer na fralda, Cláudia comprou umas fraldas, xixi ela fazia na fralda, mas devido a ter mudado de ambiente, já o cocô ela fazia em qualquer lugar. E a dona Solângela ficava estressada? Não, acordava, a Sol fez cocô lá na sala. O que eu tive que fazer? Tirar todos os tapetes da casa, porque ela está acostumada com o tapete, ela quer fazer xixi no tapete. Como a Cláudia já tinha me orientado, eu tirei. E aí ela dizia: a Sol fez cocô lá na sala, pegava uma pazinha, pegava uma vassoura e ia lá limpar. Então o que eu fiquei olhando para ela? A minha mãe, ela tem um padrão de graça que é alcançar a necessidade que a pessoa tem.
ela poderia dizer, Rosmeire, não traz não, vai sujar toda a casa, vai mudar todo o layout, vai mudar todo o ambiente, não traz, não tem como ver um outro lugar, não. O que precisa? O que Cristo viu que nós precisávamos? Salvação. A Bíblia fala que nós estávamos condenados. E independente da situação que nós estávamos, a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, nós tínhamos uma necessidade por essa graça e mesmo não merecendo, Ele se doou. E aí quando eu olho para ela, eu entendo que isso é o padrão de relacionamento do céu. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente na verdade quer servir quando ela nos faz bem, quando ela está no nosso convívio, no nosso hall de amigos, né? E quando eu olho para minha mãe, eu vejo essa graça nela. E hoje de manhã eu falei isso para ela, falei, mãe, como é lindo ver a graça de Deus sobre a tua vida, porque ainda que tenha que mudar o layout da casa, ainda que não tenha sido programado, ainda que tenha que ficar 3, 4, 5 dias, a gente não sabia quantos dias ela ia ficar. E aí o que aconteceu? Ela parou de comer, desde o dia que ela chegou lá em casa, ela não quis comer, porque eu acredito que ela estava muito triste. E aí eu falei, Cláudia, eu estou muito preocupada, eu tinha que ficar misturando carne, dando leite, ainda usava o leite da dona Solângela, viu? E em nenhum momento ela falava, vai comprar outro litro de leite que está gastando leite. Ela falava, não dá, vamos ver o que precisa fazer. Sabe aquela pessoa pronta, o que precisa fazer? Aí eu falei, Cláudia, eu estou muito preocupada, a Sol não está comendo, a Sol não está bebendo água, ela não queria beber água. Domingo à noite, quando eu cheguei da igreja, a Cláudia falou, liga para mim para eu falar com ela. Ela não quis, a Cláudia chamava ela e ela não queria nem olhar. Eu acredito que ela deve estar muito triste. Aí eu conversei com ela, ela conversou com a irmã Eli separou os dois, porque ela só entra no CIO em março. Ela ficou tão estressada que ela entrou no CIO. E aí eu falei, Cláudia, eu estou muito preocupada dela morrer de tristeza. Então vê com a sua mãe que pelo menos o outro cachorrinho lá, os dois se conhecem, e aí de repente ela fica mais feliz, né? Faz companhia para ela. E aí ontem a irmã Eli falou que graças a Deus ela começou a comer, começou a tomar água, acho que o outro cachorrinho ajuda. Mas aí voltando para a dona Solângela, eu queria dizer para as irmãs isso, o padrão de relacionamento do céu chama-se graça, e isso é difícil, irmãs, é difícil, porque quando as coisas são programadas, é fácil. Quando você tem uma programação, né? Eu acordo, daqui 15 dias eu vou viajar, mas quando você acorda e tem que ir viajar, quando você acorda e você tem que ir fazer uma determinada coisa que não estava dentro do seu dia, isso chama-se graça. Então, essa palavra Deus tem tocado muito ao meu coração, e eu não sei se eu sou como a minha mãe, mas se eu não for, eu quero buscar a ser, porque eu não quero derramar graça somente naqueles que me agradam. A graça tem que ser derramada para todos, porque é isso que Cristo disse. Eu não derramei graça quando vocês não pecavam, quando vocês estivessem aqui comigo. Não, eu derramo graça sobre vocês todos os dias, mesmo vocês não merecendo. Eu derramo meu amor sobre vocês, mesmo vocês não merecendo. E esse é o padrão da dona Solângela, né? Ela é uma pessoa muito disposta, muito feliz. Ontem, quando eu fui levar a Sol, eu já aspirei tudo. Falei, vou limpar tudo, limpar todas as bolotas de pelo que estão voando pela casa. Não porque ela tenha reclamado, em nenhum momento ela reclamou, em nenhum momento ela falou, ai, quando que vai essa cachorra? Ai, quando que... Não... vamos, deixa, que se não der, deixa aí, a gente vai comprando leite, que não está barato. Aí eu falei para a Cláudia, Cláudia, a Sol está sendo tratada igual princesa, depois você que lute aí, para quando levar ela, para ela acostumar. Mas assim, necessidade, quando nós entendemos isso, a necessidade, nós entendemos a graça. Não é fazer quando nos convém, não é fazer quando me agrada, não é fazer porque alguém fez por mim, é fazer porque esse é o padrão de relacionamento de Cristo. Faça por alguém o que Cristo fez por você. Às vezes nós olhamos falando, mas ninguém fez por mim. Fez sim.
Cristo fez por nós aquilo que nós não merecemos. Ah, eu não faço porque assim eu não aprendi. Nós temos um padrão, o céu. Cristo fez por nós. Quando alguém falar para você assim, ai, mas é que a minha infância... Irmãos, eu entendo que cada um tem uma história. E nós não podemos esquecer e negligenciar a história de ninguém. Não tem como eu dizer para a irmã Mozilda, esqueça a sua história. Ah, irmã Neuza, esqueça a sua história. Não. Todos nós temos uma história. Mas aquilo que não foi bom, nós temos um padrão para seguir, que é Cristo. De repente, alguém não fez por mim. Mas aí quando eu olho para Cristo, eu vejo que Ele fez por mim o que ninguém faria. Então o que Ele está dizendo para nós? Faça por alguém também, derrame graça sobre alguém, derrame amor sobre alguém, derrame compaixão sobre alguém. Quando você olhar para alguém que você falar, ele não merece, ele não merece, ele não merece, olha para você e fala, eu não merecia também. Eu não merecia, mas Cristo, então Ele merece. E quando eu estou falando de merecimento, eu não estou falando de você fazer aliança com qualquer pessoa. Eu estou falando sobre graça, amor de Deus. Ai, a Meire falou que eu tenho que derramar graça, então eu vou fazer aliança com qualquer pessoa. Não tem nada a ver, não é isso. Graça é você derramar o amor de Deus sobre a vida daquele que você olha e fala, ele não merece. Ele não merece, porque quando nós olhamos para nós entendemos que Cristo também fez por nós. E eu sou grata a Deus pela vida da minha mãe, por ela ser esse exemplo. Eu falo que é um legado que ela tem deixado para nós. Em nada, eu nunca vi ela olhando nenhuma circunstância. Período que meu pai fica enfermo, eu não vejo ela em desespero, dizendo, vou abandonar essa casa, essa família, quando dá as confusões de filho, vou abandonar esses filhos, quando dá confusão na igreja, vou abandonar essa igreja. Eu nunca vi ela com essa postura. Eu nunca vi. Ela vem chorando, ela vem sorrindo, mas ela vem com graça. Às vezes você olha para ela, você vê que ela está angustiada. Está com a alma gritando de tanta angústia, mas ela vem. Às vezes ela está até querendo chutar alguém, mas ela vem. Então o que eu vejo nela? E se ligar para ela e falar assim, Zezé, às vezes meio-dia ele liga, e ele vai ver isso aqui, fala, sogra, no domingo, sogra, nós vamos descer para almoçar. Ela fala, pode descer. Às vezes eu já comecei o almoço, aí eu quero me irritar, porque não avisou antes. Mas ela fala, pode descer, aumenta, eu aumento. Isso é graça, graça. E eu falo, Senhor, que eu consiga pelo menos exercer um pouquinho dessa graça que eu tenho visto através da vida dela. Nunca ela está dizendo, não dá. Mãe, você pode vir para São Paulo? Vou. Mãe, você... E olha, deixa eu falar para vocês, quando fala mãe, você pode vir para São Paulo, nem sempre ajuda financeiramente. Mãe, você pode vir para Campinas? Posso. Mãe, você pode ajudar em tal situação? Posso. E aí, às vezes, eu olhava para ela e falava, meu Deus do céu, como é que consegue dar conta financeiramente? Às vezes vinha todo mundo, aquele monte de gente, e haja papel, e haja comida, e haja leite, e haja refrigerante, e haja... E ela sempre sorrindo, acorda sorrindo, feliz da vida. Então, que eu falo, Senhor, que eu consiga exercer essa graça que eu vejo através da vida dela. E é um exemplo de pessoa para mim, é um exemplo. Ontem eu estava limpando a casa e o Espírito Santo falando no meu coração sobre esse comportamento. Então, eu quero deixar registrado aqui, sou grata a Deus pela vida dela, sou grata a Deus pelo exemplo que ela tem nos ensinado e que Deus possa nos ajudar a exercer esse padrão de relacionamento, a graça. Amém? Que Deus abençoe.